E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar de lista. Olha que legal. E hoje a lista vai ser as melhores fantasias de anti-heróis. Por que as melhores fantasias de anti-heróis, não os melhores anti-heróis? Porque anti-heróis, eles são individuais, eu teria que falar de personagem por personagem. E tem séries de fantasia que são repletas de anti-herói. Inclusive, essa decisão de alterar qual é a titularidade mudaria até o meu primeiro lugar. Eu não estou escolhendo anti-heróis individuais, mas as histórias que têm os melhores anti-heróis, porque às vezes as histórias têm vários. Primeiro vamos falar do que é o anti-herói. O anti-herói, ele é um herói não convencional. A melhor forma de definir, a forma mais simplista, seria falar de um herói que faz a coisa certa pelo motivo errado. Ele é um herói que não tem características como a moralidade, ou a bondade, ou a honra, mas mesmo assim ele acaba se tornando um herói dentro do contexto da história. Talvez você identificar o anti-herói seja como identificar o que é ficção científica ou o que é pornografia. É difícil você definir o que é, mas quando você vê, você sabe o que é. O anti-herói, ele remonta aos mitos gregos, talvez o primeiro deles seja o Tércites, que é um personagem que ele tem características covardes, etc., e acaba se envolvendo num contexto de heroísmo. E ele também foi muito popular na literatura do século XIX, durante o romantismo, etc. A figura do personagem que era um herói, que não era perfeito, que tinha muitos defeitos, e principalmente defeitos morais. Então, acaba sendo isso. O anti-herói acaba sendo aquele personagem realista, que tem traços egoístas, por exemplo, no que ele está fazendo, mas acaba fazendo a coisa certa, acaba ajudando as pessoas em geral. A lista é totalmente arbitrária. Eu escolhi de livros que eu li. Então, por exemplo, não vai ter Prince of Fools, do Mark Lawrence, que, apesar de ter um personagem que é um anti-herói, que representa bem a ideia do anti-herói, ser um personagem covarde, trapaceiro e que acaba se tornando um herói. Essa trilogia eu não li, então eu não vou incluir ela. Vai ter só histórias que eu li. Então vamos começar? Primeiro eu escolhi Trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence, que tem um dos anti-heróis mais icônicos aí da fantasia, que é o Jorg the Uncraft. Pelo menos eu acho que o nome dele é assim que se fala. O Jorg, ele é um personagem que, apesar dele ser um anti-herói, eu acho que é bastante exagerado a história. Ele acaba se tornando um psicopata maluco, que circunstancialmente se torna um herói e que salva todo mundo no fim da história. Em nono lugar, eu escolhi o Artemis Fowl, que é da série do Artemis Fowl, que começa com Artemis Fowl, Menina Prodígio do Crime, que foi escrito pela Eowyn Colfer. O Artemis Fowl é uma série meio young adult. O personagem, ele me lembra talvez um pequeno Lex Luthor, porque ele é um personagem egoísta, inteligente, tem dinheiro para bancar as maluquices dele. Então, o Artemis Fowl acaba saindo um grande anti-herói, porque ele acaba fazendo coisas heróicas no fim das contas. Mesmo que inadvertidamente. Em oitavo lugar, eu escolhi o Crônicas de Gelo e Fogo. Não preciso nem falar, né? Que é a Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo George R. Martin. Talvez você conheça por causa da série do Game of Thrones. Por que eu escolhi a série? Porque ela contém diversos personagens que pendem para o anti-heroísmo. Diversos personagens que, assim, você pode até pensar que eles estão fazendo as coisas certas, mas se você analisar, eles estão fazendo por motivos egoístas. Pode ser um motivo egoísta óbvio que todo mundo usaria, como é a sobrevivência, ou pode ser por um motivo egoísta que envolve ganho mesmo. Você tem que analisar individualmente os personagens, mas tem muito personagem que entra nesse enquadramento. É que o fato é que a série possui muitos personagens e existem diversos que são anti-heróis. Em sétimo lugar, eu escolhi a Companhia Negra, que foi escrito pelo Glenn Cook. Companhia Negra é uma trilogia que saiu aqui no Brasil pela Record, e ele conta a história de uma companhia de mercenários que luta para quem pagar para eles. Mas os personagens, eles têm a sua moralidade que entra constantemente em conflito com os contratos. Então, é um grupo de anti-heróis que anda juntos de um lado para o outro. Eu acho muito interessante, muito divertido, e realmente é um grupo que representa muito bem também o anti-heroísmo. Em sexto lugar, eu escolhi Nobres Vigaristas, foi escrito pelo Scott Lynch. Começa com o livro As Mentiras do Laclamora. O Laclamora em si é um anti-herói perfeito. Ele é totalmente egocêntrico, trapaceiro, então, e o grupelho dele também, todos os cúmplices dos crimes dele. No final das contas, eles acabam fazendo as coisas certas, mas, lógico, pelos motivos errados, como um bom anti-herói. Em quinto lugar, eu escolhi um dos meus personagens prediletos, e é o Conan. Eu nem preciso falar que o Conan foi escrito pelo Robert E. Howard, né? Numa série de contos, não é um livro único. Se você quiser ler a partir de um livro único, pega a edição nova do Pipoca e Nanquim, que é excelente. O Conan, na maior parte das histórias dele, você percebe que ele não tá fazendo as coisas porque ele quer salvar um grupo de pessoas ou porque é a coisa certa a se fazer. Normalmente é porque ele já tá envolvido até o pescoço com aquilo, então ele vai terminar com aquilo de qualquer maneira. Mas ele é um personagem com interesses próprios, ele tem objetivos,
que ele quer atingir. Pode ser ele quer ser rei, ou ele quer roubar aquilo no templo que ele está, ou ele quer simplesmente sobreviver. Mas o Conan acaba se tornando um anti-herói, um bárbaro anti-herói. Quarto lugar, eu escolhi a saga do bruxo Geralt de Rivia. A saga do bruxo Geralt de Rivia foi escrita pelo Andrei Sapkowski. Você pode acompanhar ela nos livros que foram lançados pela Martins Fontes, começando pelo Último Desejo. Geralt, com certeza, é um personagem que se enquadra como um anti-herói. Beleza que nós pensamos nele como um herói que mata monstros, etc. Você tem que lembrar que ele cobra para matar os monstros. E que se não pagassem ele não mataria. Não só isso, não só por esse envolvimento com dinheiro, o Geralt ele é um personagem cheio de paixões, cheio de características próprias dele que impedem ele de se tornar um personagem totalmente moral. Isso quer dizer que ele é um personagem bastante humano, que tem interesses que às vezes atrapalham as coisas que ele está fazendo, seja a coisa certa ou seja a coisa errada. Em terceiro lugar, eu escolhi o livro Malazano dos Caídos, do Steven Erikson. O livro Malazano dos Caídos, ele começa com Jardins da Lua, que saiu aqui no Brasil pela editora Arqueiro, e ele é uma história que tem muitos personagens, assim como Crônicas de Gelo e Fogo, e ele tem muitos personagens que se enquadrariam como anti-heróis. Desde o Ganos, o Crocus, tem uma série de personagens que eles têm interesses totalmente próprios no que eles estão fazendo. Não é para ajudar ninguém, eles não estão nem aí. Nós simplesmente estão acompanhando eles e, na nossa cabeça, eles acabam se tornando heróis, porque eles são os personagens principais. Mas nem sempre eles estão fazendo a coisa certa. Ou às vezes eles fazem, circunstancialmente, novamente. Em segundo lugar, eu escolhi o Elric de Bonnet, do Michael Moorcock. O Elric, eu já fiz a resenha e ele já ficou na minha lista de melhores protagonistas da fantasia. O Elric é um personagem extremamente complexo, um personagem que ele é definido pelos seus conflitos. Então, o Elric, ele é uma representação perfeita de um personagem que é um anti-herói. Ele é um personagem cheio de vícios, de defeitos, ele segue esses vícios, esses defeitos, esses desejos e essas paixões, e ao mesmo tempo ele quer ser também uma pessoa boa, e isso é um conflito que rasga ele ao meio o tempo inteiro. Então, o Elric, assim, individualmente, como um único personagem, eu acho que ele talvez seja o melhor anti-herói. Mas ele não ficou no nosso primeiro lugar, porque eu estou escolhendo uma série de fantasia, né? Eu estou escolhendo as melhores fantasias de anti-herói. E a melhor fantasia de anti-herói, no nosso primeiro lugar, eu escolhi a série A Primeira Lei. Por que eu escolhi A Primeira Lei? A série do Joe Abercrombie, que começa com O Poder da Espada. Primeira Lei simplesmente é narrada só por anti-heróis. Todos os protagonistas são anti-heróis. Desde o pior tipo, que é o Glokta, que é um personagem torturado que acaba se tornando um torturador, até por personagens, eles estão perseguindo algo acima deles, mas eles não conseguem fugir do que eles são, como é o caso do Login, até um personagem que é totalmente egoísta e egocêntrico, como o Lutar. Então nós estamos seguindo diversos personagens que individualmente eles podem ser percebidos como anti-heróis. E eles acabam se tornando, né, um grupo de anti-heróis que leva a nossa história para frente. Então, eles são uma representação perfeita do que é o anti-heroísmo, dos personagens falhos, egoístas, cheio de problemas e muitas vezes tentando superar esses problemas, muitas vezes abraçando esses problemas. Eu acho que o anti-heroísmo é uma boa definição para toda a série da Primeira Lei. Eu acho que ela se baseia muito nisso, na verdade, né? Então é isso. Essas foram as minhas escolhas de hoje. Espero que você tenha gostado da lista. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.